surpresa boa! Pra quem gosta de zumbis, essa série é 10 de 10. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre All of Us Are Dead, um dorama que aborda uma epidemia zumbi. Nesse vídeo eu faço uma análise sem spoiler para quem ainda não conhece essa série incrível e numa segunda parte faço uma análise com spoiler e também comento o final da produção. Caso você somente queira conferir essa segunda parte do vídeo, eu te ajudo. Aproveita e pula para esse minuto que tá aparecendo aqui em tela, porque você vai exatamente para esse trecho. Antes disso, eu faço a análise sem spoiler. Bem, pessoal, a série All of Us Are Dead aborda mais um surto zumbi. Dessa vez, o Marco Zero acontece em uma escola de Hillsong. Esse apocalipse zumbi acontece rapidamente. Em questão de pouquíssimas horas, boa parte dos alunos já estavam infectados. Uma minoria conseguiu se esconder e agora luta para tentar sobreviver enquanto o resgate não chega. Mas a pergunta que não quer calar: será que esse resgate realmente vai chegar? Dentro da escola, acompanhamos pequenos grupos e, paralelo a isso, acompanhamos também fora da escola alguns outros grupos. Por exemplo, acompanhamos um detetive que luta para tentar chegar até uma das possíveis respostas para controlar esse surto zumbi. E também acompanhamos um outro grupo liderado por um bombeiro que é pai de uma das estudantes. Temos muitos personagens nessa série, muitos mesmo. Contei ao menos 6 grupos diferentes, ou seja, essas subtramas acontecem simultaneamente, o que nos dá uma leve explicação para a duração dos episódios. Temos 12 ao total, com uma média de 1 hora de duração. Ou seja, é uma série densa e longa. Mas apesar de ser uma série longa, ela não é difícil, gente. É muito fácil devorar todos os episódios. Falando por mim, eu gostei do primeiro episódio, mas eu só fui morrer de amores mesmo pela série a partir do segundo. E depois disso, gente, não consegui parar de assistir. A Netflix acertou em cheio lançando a série nesse formato, tudo de uma vez. Isso porque vira e mexe ela lança algum dorama semanalmente, mas seria impossível esse formato para essa série, porque a maioria dos episódios terminam com um final sensacional que atiça a nossa curiosidade e é impossível não apertar o botãozinho de próximo episódio. Essa série não reinventa o gênero, na verdade ela segue bem as regras das tradicionais produções de zumbi, mas mesmo não sendo algo novo, ainda assim ela conseguiu dar uma roupagem diferente para aquilo que a gente está habituado a assistir. Gostei bastante desse formato teen da série. Temos muitos adultos aqui, especialmente nos arredores do colégio, mas são os adolescentes, os estudantes, que são os protagonistas de fato. São por eles que torcemos e queremos que sobrevivam, independente de qualquer coisa. Em meio ao caos do surto zumbi, a trama consegue fazer pequenas pausas para inserir problemas típicos desse universo teen, como paixonites. Mas essas quebras na narrativa acabam funcionando muito bem, aquecem o nosso coração e não necessariamente é algo ruim para o ritmo. Afinal, gente, a história não é levinha, viu? A classificação indicativa é de 16 anos, mas facilmente poderia ser de 18 anos. Não somente pelo excesso de momentos mais gore, sim, temos muito sangue, mas principalmente pelos temas problemáticos que ela traz. Aqui o bullying é discutido nem sempre de forma responsável, diga-se de passagem, viu? E ele é importante para você compreender o vírus. Além disso, o suicídio também está presente, então sejam responsáveis ao assistir essa série, viu? Contudo, All of Us Are Dead acertou em cheio, trazendo uma narrativa cheia de ritmo. É aquele tipo de série que te faz rir em vários momentos. Quando você menos espera, tá quase chorando. E quando finalmente chora, mal tem tempo de enxugar as suas próprias lágrimas, porque a série fica tensa e te deixa de cabelo em pé. É uma montanha-russa de sentimentos e no bom sentido. Por ser uma série zumbi, provavelmente você já deve ter em mente que muitos personagens morrerão. E sim, se prepare, muitos personagens morrerão. A série não tem medo e mata personagens importantes. E diria mais, apesar da gente ter um grupo de adolescentes bem definidos, eu não acho que a série teve preocupação de estabelecer protagonistas fixos. Nessa primeira temporada, o protagonismo é meio fluido e funciona
funciona direito, mas eu fico com um pezinho atrás pensando em uma possível segunda temporada, porque sim, há muita história para uma continuação. Tenho um certo medo dela se perder, de se tornar menos atrativa por não seguir por essa linha de ter protagonistas fixos. Eu sei que é uma história de sobrevivência, logo muitos personagens irão morrer e precisam morrer para a trama sair do lugar, mas ainda assim, eu acho que é importante a gente ter alguma âncora dentro da produção. Bem, apesar de tudo, o elenco é muito grande e eu senti que ele foi bem aproveitado nessa primeira temporada. Temos várias mortes e eu até fiquei um pouquinho triste com algumas delas, mas não ao ponto de sentir que a trama parou por conta disso. Ok, preciso fazer uma pequena ponderação. Tem uma morte no penúltimo episódio que realmente eu achei demais pra essa primeira temporada. Aliás, uma crítica minha negativa, mas nem tão negativa assim, é que eu acho que essa primeira temporada foi mais longa do que deveria ser, pois desaceleram o ritmo frenético que a gente tinha, especialmente no último episódio. Esse com certeza ficaria muito melhor como abertura de uma segunda temporada, e não como encerramento. Ele proporciona uma mudança abrupta na narrativa e também insere uma informação nova que não é empolgante o suficiente para encerrar a temporada, mas é atrativo o suficiente para abrir novas possibilidades para uma segunda temporada. Como o penúltimo episódio já tinha me deixado boquiaberta, esse último episódio acabou sendo meio morno. Me conta aqui nos comentários se você também teve essa mesma percepção. Ok, apesar do desfecho não ser tão empolgante como poderia ser, ainda assim eu amei essa primeira temporada. Conseguiram trazer algumas situações muito boas. Eu não tenho a menor ideia do que se passou pela cabeça de quem roteirizou essa série, mas temos algumas situações hilárias. Por exemplo, há um momento em que os estudantes precisam ir até o banheiro, porém eles não podem chegar até ele. É hilário o jeitinho que eles dão para resolver esse problema e a série ainda conseguiu tornar esse momento especial de alguma forma, pois rola uma iniciativa em grupo bacana. Sim, a série conseguiu transformar a necessidade de fazer cocôzinho e pipizinho em algo atrativo de se assistir. Outra coisa legal que existe na trama são as respostas para a origem do vírus. Muito tempo é utilizado para que a gente possa compreendê-lo, mas não de forma entediante. E é curioso como a série consegue brincar com o nosso senso de julgamento quanto a isso. Mas eu também preciso fazer uma pequena consideração quanto a ele. A série tenta trazer algo novo pra gente, uma variante aí desse vírus. Só que eu não curti muito o modo como situaram essa variante dentro da história. Em alguns momentos fica um pouco cansativo acompanhar isso. Parece que essa trama não evolui. Por exemplo, um dos maiores vilões dessa história enche muito o saco, gente, em diversos momentos por conta dessa variante. Pesaram a mão na trajetória desse personagem. De toda forma, ele entrou para a minha listinha de personagens mais odiados de séries. Bem, se você busca uma série empolgante e gosta de zumbis, certamente All of Us Are Dead é para você. Pode assistir que é selo de qualidade. Se caso você assistir e não gostar, volta aqui nos comentários e reclama. Ah, e claro, se você também gostou da minha dica, deixa aqui nos comentários. Agora irei para a segunda parte do vídeo com spoiler. Então, se você ainda não assistiu a série e pretende assisti-la, deixa o seu like no vídeo e pra você, beijinhos e tchau, tchau. Pode sair do vídeo porque agora só segue comigo quem já assistiu a temporada. Ou quem quer tomar spoiler. Meu Deus, que série boa, né, gente? Que doideira! Muito boa, incrível. Definitivamente os coreanos sabem contar boas histórias. No fim, All of Us Are Dead é uma série que aborda o medo como guia das ações humanas. E aqui, quando eu falo medo, não estou me referindo somente ao potencial mortal desse vírus, mas também medo de não obter sucesso na vida, medo de se declarar para alguém, medo de não ser o melhor da turma. Enfim, ao mesmo tempo, a série também consegue trazer algumas reflexões sobre esperança. Foi a partir do medo e da esperança que o professor Lee desenvolveu o vírus Jonas, não é? Literalmente. Ele sentiu a necessidade de ajudar o filho após esgotar tudo que estava ao alcance dele para evitar que o adolescente sofresse bullying. Com isso, ele desenvolveu esse vírus após observar o comportamento de ratinhos que tinham tanto medo, mas
tanto medo diante de alguns gatos que o instinto de sobrevivência deles era maior do que a inteligência. Ou seja, alguns ratinhos sentem tanto medo que perdem a noção e decidem atacar o gato. E o curioso é que o vírus faz algo similar no corpo humano. Naquela cena da transformação do Gyu-Soo, que diga-se de passagem, é o personagem mais injustiçado da temporada, observamos algo similar. Durante o processo de mutação dele, ele sentia que todos estavam zombando dele. Então, o instinto dele de se defender falou mais alto naquele momento. O próprio filho do professor Lee também sentia a necessidade de se vingar dos alunos que faziam bullying com ele. E observamos que a presidente também mudava diante de situações que ela corria algum risco. Bem, um outro exemplo mais diferente, mas que ainda assim se encaixa bem no padrão, é o do Guinan. Ele tinha tanto medo de encarar o quão vazio era, ao ponto do vírus incentivá-lo a se sentir poderoso. E já que eu tô falando dele, misericórdia, esse troço não morre, gente? Mas ao mesmo tempo, ele é um vilão interessante de se estudar. Ele sempre foi um valentão, mas ele também era um lacaio de um líder. Era uma pessoa vazia que somente sentia satisfação ao ferir outras pessoas. E a partir do momento em que ele se torna metade humano e metade zumbi, ele cria uma vantagem enorme. Ele era perigoso o suficiente para ameaçar qualquer humano e superior o suficiente em relação aos zumbis menos evoluídos. Não sei vocês, mas eu torci horrores para esse sem noção morrer. Eu fiquei me perguntando por que ninguém cortava de vez a cabeça daquele troço, ou sei lá o que. O sujeito não morria. Mas eu também fiquei um pouquinho dividida quanto à necessidade da série abordar a mutação do Jonas Vírus. E nesse sentido, ela acabou me lembrando um outro dorama, Sweet Home, que tem uma pegada bem parecida com o que a gente assiste nessa produção. Ao mesmo tempo que eu acho super interessante essa pauta, a constante evolução do vírus, também acho que não abordaram ela de modo atrativo. Porque essa parada do Guinan ser praticamente imortal não colou tão bem assim pra mim. Foi um pouquinho além do aceitável. O cara se recuperar de um corte ou uma ferida aberta, beleza, gente. Mas o pulso dele ficou destruído, né? O osso estava exposto e em questão de pouco tempo ele se recupera, fica bala para caçar novamente o Jan-san e arrancar o olho dele como forma de vingança. Outro ponto que eu achei exagerado aí foi a super audição da galera que estava contaminada com a mutação. Me diz aí nos comentários se você também acha que exageraram um pouquinho aí com esse super poder. Mas de toda forma, espero que numa segunda temporada a série consiga dar mais destaque para esses meio a meio, né? Esses seres que são metade humano e metade zumbis. No finalzinho do último episódio, descobrimos que a presidente conseguiu sobreviver escondida no que sobrou da cidade de Hillsan. E ela não está sozinha, há outros sobreviventes com ela que contam com essa mesma mutação. Não sabemos ainda onde eles vivem, o que comem, como sobrevivem, mas certamente será muito interessante acompanhar esses novos personagens na segunda temporada. Se tiver segunda temporada. Eu tô contando que vai ter. E muito mais interessante será acompanhar o processo de adaptação deles dentro da sociedade. Ou melhor, será que eles serão aceitos na sociedade? Ou servirão apenas como cobaias para estudos e no final serão sacrificados? Confesso também que mesmo sabendo que era impossível Jan-san sobreviver àquela explosão, até os últimos instantes eu tava com aquela pontinha de esperança que ele podia estar vivo. Mas não, infelizmente ele realmente bateu as botas. Porque a informação valiosíssima que o professor Lee tinha deixado no PC dele, né, para tentarem combater esse vírus, era basicamente a informação que não existia formas de se combater o vírus. A única forma era queimando as pessoas que estavam contaminadas por ele. O que mais me entristece nessa temporada é que a Won-jo foi a que mais teve perdas, de longe, né, gente? Ela perdeu a melhor amiga, o pai e também o melhor amigo dela, né? Quando finalmente ela tinha percebido que ele poderia ser mais do que isso. Aquele memorial que ela fez do lado de fora da zona de quarentena é de quebrar o coração, né, gente? No fundo, ela tinha esperanças que aquele memorial pudesse ajudar de alguma forma a presidente. Mas ok, todos os sobreviventes tiveram perdas em suas vidas. A série não poupou ninguém, né? E eu fiquei um pouco surpresa ao descobrir no último episódio que a Won-jo estava evitando a galera que sobreviveu com ela. Tivemos um pequeno salto temporal no final da temporada e descobrimos que os alunos estão sobrevivendo dentro
dentro da zona de quarentena. Os moradores de Hillsong não foram liberados ainda. E depois de tudo que esses adolescentes passaram juntos, eu pensei que ela teria um senso maior de pertencimento a um grupo. Contudo, compreendo, né? Foi tudo muito traumático que eles viveram juntos, então, ao mesmo tempo que é algo que une eles, também é algo que dá muito gatilhos, né? Quanto ao elenco adulto, não acho que restou muitas histórias para eles em futuras temporadas. A maioria deles tinham um envolvimento mais pontual com a trama principal e eu não vejo muitas histórias individuais deles avançando muito mais do que o que a gente assistiu aqui. Tipo aquele cara que fazia lives. Ok, foi engraçadinho acompanhar a trajetória do personagem aqui se dando mal, mas assim, é um personagem que não tem muito a oferecer para a narrativa. Se bem que em um universo paralelo, eu até acho que aquele detetive tinha muito potencial de ser um protagonista da própria série de zumbis. Sabia, gente? Mas o modo como ele foi desenvolvido aqui nessa história, eu não sei se ele ainda tem muito a agregar. Bem, se você ainda tiver alguma dúvida sobre All of Us Are Dead, deixa aqui nos comentários. Só lembra de deixar um alerta de spoiler no início do seu textinho, viu? Aproveita também e me conta o que você achou da temporada. Bem, para esse vídeo eu tentei um formato novo. Normalmente, quando eu faço final explicado, aqui eu faço uma sessão separada do vídeo. Mas aqui eu escolhi fazer junto com uma análise com spoiler. Ficou meio que tudo junto. Meio não, ficou tudo junto, na verdade. Então, para você que já me assiste aqui no canal, também deixe seu feedback. Você gosta desse formato ou prefere quando eu faço só o final explicado, contando a história em detalhes? Esse feedback vai ser muito útil pra mim, viu? Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, deixa o like, se inscreve no canal, aquele esquema. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!